D. Administrativo. Princípios. Retroatividade da lei mais benéfica. Em regra, o princípio da retroatividade da lei penal mais benéfica, previsto no art. 5º, XL, da CF, 88, não se aplica para o direito administrativo sancionador. Excepcionalmente, se houver previsão expressa, o princípio da retroatividade da lei mais benéfica pode ser aplicado na esfera administrativa. Publicidade. É nulo o ato público que estabelece, genericamente e sem fundamentação válida e específica, que todos os processos do Sistema Eletrônico de Informações da Polícia Federal, CIPF, sejam cadastrados com nível de acesso restrito. As receitas e despesas brutas das serventias extrajudiciais não configuram dados pessoais a serem protegidos sob o argumento de garantir o direito ao sigilo e à privacidade. No regime de transparência brasileiro, vige o princípio da máxima divulgação, em que a publicidade é regra, e o sigilo, exceção. É legítima a publicação, inclusive em sítio eletrônico mantido pela administração pública, dos nomes de seus servidores e do valor dos correspondentes vencimentos e vantagens pecuniárias. É inconstitucional previsão contida na LODF que admite flexibilização, por norma infraconstitucional ou regulamentar, da vedação de promoção pessoal em publicidade contida no art. 37. Primeiro, da CF. Autotutela. No exercício de seu poder de autotutela, poderá a administração pública rever os atos de concessão de anistia a cabos da aeronáutica, relativos à Portaria número 1104, 1964. Quando se comprovar a ausência de ato com motivação exclusivamente política, assegurando-se ao anistiado, em procedimento administrativo, o devido processo legal e a não devolução das verbas já recebidas. É possível a anulação do ato de anistia pela administração pública, evidenciada a violação direta do art. 8º do ADCT, mesmo quando decorrido o prazo decadencial contido na Lei 9.784, 99. Mesmo após mais de 5 anos, a administração pública pode anular a anistia política concedida quando se comprovar a ausência de perseguição política, desde que respeitado o devido processo legal e assegurada a não devolução das verbas já recebidas. Em regra, o prazo decadencial para que a administração pública anule atos administrativos inválidos é de 5 anos, aplicável a todos os entes federativos, por força do princípio da isonomia. É inconstitucional lei estadual que estabeleça prazo decadencial de 10 anos para anulação de atos administrativos reputados inválidos pela administração pública estadual. O prazo decadencial do art. 54 da Lei nº 9.784, 99 não se aplica quando o ato a ser anulado afronta diretamente a Constituição Federal. Não existe direito adquirido à efetivação na titularidade de cartório quando a vacância do cargo ocorre na vigência da CF 88. Que exige a submissão a concurso público. Art. 236. Terceiro.
durante o processo administrativo instaurado para apurar a legalidade de determinada gratificação. A administração pública pode determinar, com fundamento no poder cautelar previsto no art. 45 da Lei nº 9.784, 1999. A suspensão do pagamento da verba impugnada até a decisão definitiva do órgão sobre a sua validade. No âmbito do procedimento aberto, o STJ possui o entendimento de que o prazo decadencial previsto no art. 54 da Lei nº 9.784, 99. Quanto aos atos administrativos anteriores à sua promulgação, iniciou-se a partir da data de sua entrada em vigor, ou seja, na data de sua publicação, em 1º de fevereiro de 1999. Motivação: o ato de remoção de servidor público por interesse da administração pública deve ser motivado. Caso não o seja, haverá nulidade. No entanto, é possível que o vício da ausência de motivação seja corrigido em momento posterior à edição dos atos administrativos impugnados. Assim, se a autoridade removeu o servidor sem motivação, mas ela, ao prestar as informações no mandado de segurança, trouxe aos autos os motivos que justificaram a remoção, o vício que existia foi corrigido. Princípio da intranscendência. Poder executivo não pode ser incluído nos cadastros de inadimplentes da União por irregularidades praticadas pelos outros poderes ou órgãos autônomos. É possível ao município obter certidão positiva de débitos com efeito de negativa quando a Câmara Municipal do mesmo ente possui débitos com a Fazenda Nacional, tendo em conta o princípio da intranscendência subjetiva das sanções financeiras. Princípio da razoabilidade. É indevida a inscrição do Estado-membro nos cadastros desabonadores em decorrência de pendências administrativas relativas a débitos já submetidos a pagamento por precatório. Isso porque a CF 88 já previu que, em caso de descumprimento do pagamento do precatório, existe a possibilidade de intervenção federal no ente inadimplente. Logo, é incompatível com o postulado da razoabilidade onerar duplamente o Estado-membro, tanto com a possibilidade de intervenção federal quanto com a sua inscrição em cadastros desabonadores. A inscrição de Estado-membro nos cadastros federais de inadimplência antes da instauração e do julgamento de tomada de contas especial viola o devido processo legal. Moralidade. O STF tem afastado a aplicação da SV 13 a cargos públicos de natureza política, como são os cargos de secretário estadual e municipal. Todavia, mesmo em caso de cargos políticos, será possível considerar a nomeação indevida nas hipóteses de 1. Nepotismo cruzado, 2. Fraude à lei e 3. Inequívoca falta de razoabilidade da indicação, por manifesta ausência de qualificação técnica ou por inidoneidade moral do nomeado. A contratação por agente político de parentes para cargos em comissão ocorrida antes da súmula vinculante 13 configura ato de improbidade administrativa? Para a primeira turma do STJ não configura improbidade. Julgado de 2014. Para a segunda turma configura sim em razão da ofensa aos princípios da moralidade e da isonomia.
Julgado de 2017. A incompatibilidade da prática enunciada na SV 13 com o art. 37 da CF. 88 não decorre diretamente da existência de relação de parentesco entre pessoa designada e agente político ou servidor público, mas de presunção de que a escolha para ocupar cargo de direção, chefia ou assessoramento tenha sido direcionado à pessoa com relação de parentesco com quem tenha potencial de interferir no processo de seleção. Norma que impede nepotismo no serviço público não alcança servidores de provimento efetivo. É inconstitucional lei estadual que excepciona a vedação da prática do nepotismo, permitindo que sejam nomeados para cargos em comissão ou funções gratificadas de até 2 parentes das autoridades estaduais, além do cônjuge do governador. Continuidade do serviço público. O corte de serviços essenciais, tais como água e energia elétrica, pressupõe o inadimplemento de conta regular, sendo inviável, portanto, a suspensão do abastecimento em razão de débitos antigos. A obrigação de pagar por serviço de natureza essencial, tal como água e energia, não é propter rem, mas pessoal, isto é, do usuário que efetivamente se utiliza do serviço. É ilegítima a suspensão de fornecimento de energia elétrica por dívida pretérita, a título de recuperação de consumo, devendo o valor ser cobrado pelas vias ordinárias. É legítimo o corte no fornecimento de serviços públicos essenciais por razões de ordem técnica ou de segurança das instalações, desde que precedido de notificação. É ilegítimo o corte no fornecimento de energia elétrica quando puder afetar o direito à saúde e à integridade física do usuário. É legítimo o corte no fornecimento de serviços públicos essenciais quando inadimplente pessoa jurídica de direito público, desde que precedido de notificação e a interrupção não atinja as unidades prestadoras de serviços indispensáveis à população, escolas, creches, delegacias, hospitais. É ilegítimo o corte no fornecimento de serviços públicos essenciais quando inadimplente unidade de saúde, uma vez que prevalecem os interesses de proteção à vida e à saúde. É ilegítimo o corte no fornecimento de energia elétrica em razão de débito irrisório, por configurar abuso de direito e ofensa aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, sendo cabível a indenização ao consumidor por danos morais. O corte no fornecimento de energia elétrica somente pode recair sobre o imóvel que originou o débito, e não sobre outra unidade de consumo do usuário inadimplente. Ilegalidade do chamado corte cruzado. É possível o corte da energia elétrica por fraude no medidor, desde que 1. Haja prévio aviso ao consumidor. 2. Ausência de pagamento dos débitos relativos aos últimos 90 dias da apuração da fraude. 3. Deve ser fixado prazo razoável, de no máximo 90 dias, após o vencimento da fatura de recuperação de consumo para que a concessionária possa suspender o serviço. A Lei nº 14.015, 2020 trouxe as seguintes novidades. 1. Comunicação prévia ao consumidor de que o serviço será desligado em virtude de inadimplemento, bem como do dia a partir do qual será realizado o desligamento.
necessariamente durante horário comercial. 2. É vedada a suspensão da prestação de serviço em virtude de inadimplemento por parte do usuário, que se inicie na sexta-feira, no sábado ou no domingo, bem como em feriado ou no dia anterior a feriado. Em regra, o serviço público deverá ser prestado de forma contínua, ou seja, sem interrupções. Princípio da continuidade do serviço público. Excepcionalmente, será possível a interrupção do serviço público nas seguintes hipóteses previstas no art. 6º, 3º da Lei nº 8.987, 95/1. Em caso de emergência, mesmo sem aviso prévio. 2. Por razões de ordem técnica ou de segurança das instalações, desde que o usuário seja previamente avisado. 3. Por causa de inadimplemento do usuário, desde que ele seja previamente avisado. Depois da Resolução 414/2010, não é possível que o prévio aviso seja feito unicamente pelo anúncio em rádios locais, porque essa resolução passou a exigir que o consumidor seja notificação por escrito ou mediante comunicado na fatura.